Bom, os segredos bioquímicos da planta medicinal, né, é aquilo que a gente estava falando, como extrair, o potencial total daquela genética que você está cultivando. Voltando a lembrar, se a gente cultiva utilizando só um nutriente sintético, ou mineral, a gente tem uma fatia só que a gente está tirando do potencial dessa planta, porque ela não tem acesso a todos os nutrientes disponíveis num cultivo orgânico. Mas tem o lado legal do mineral, que é o peso, né, a facilidade de cultivo e tudo mais. Então vamos lá. O papel essencial da microbiologia no cultivo orgânico e principalmente no mineral. Para começar o bate-papo, eu queria dar um contexto para mostrar que a coisa não é nova. O nosso amigo Leonardo da Vinci já pensava muito sobre isso e tem um ditado dele que é muito legal, que ele fala que a gente conhece mais sobre os corpos celestes do que sobre o solo sob os nossos pés. E é a mais pura verdade, né. Aquilo que a gente estava falando, num pratinho desse daqui de solo tem bilhões de micro-organismos vivos, ativos, e é uma colônia, impressionante que parece bruxaria, magia para extrair toda essa vida da matéria orgânica, é o maior sistema de reciclagem de matéria do planeta, né. Então essa frase, do Leonardo, ela ressalta a negligência histórica pela vida subterrânea e por esses micro-organismos invisíveis que exercem essa verdadeira magia, como a gente estava falando, né. É uma alquimia incessante que eles decompõem a matéria orgânica e reciclam esses nutrientes, transformando a morte em vida e sustentando todo o ecossistema terrestre de uma forma que supera a engenhosidade humana, é a verdade. E eles fazem isso há 450 milhões de anos. Foram eles que tiraram as plantas da água e trouxeram para a terra, se não fossem eles, a gente não estava aqui nesse momento fazendo essa live inclusive. Mas vamos embora. O universo do microbiológico do solo. Então é aquilo que a gente estava comentando agora, uma única colher de chá de solo saudável esconde um universo microbiano de proporções assombrosas. E dentro dela, a quantidade de micro-organismos vivos que inclui bactérias, fungos, protozoários, nematóides, toda essa cadeia alimentar do solo, isso a gente está falando de um solo orgânico, elas podem ser tão grandes que ultrapassam o número total de habitantes que povoam o planeta Terra, só um pouquinho desse solo. Eh, Essa comparação impressionante destaca a inestimável biodiversidade do solo, que é fundamental para a saúde dos ecossistemas e das plantas, né. Mas vamos, seguir em frente. Como as plantas absorvem os nutrientes, por que que é importante a gente falar nisso, para dar um contexto, antes de começar a explicar como essa máquina funciona? Porque independentemente do cultivo que você está fazendo, a planta absorve os nutrientes de forma química. Ah, como assim? Eu estou fazendo um cultivo orgânico. Bom, no seu solo, inclusive eu faço uma brincadeira, o pessoal fala: "Ah, eu estou usando super solo, solo vivo, solo isso, solo aquilo". Bom, mas você está usando microbiologia? Não. Bom, então você está com uma Ferrari colocando gasolina batizada para andar. Porque você não está aproveitando nem 20% do que tem dentro desse seu solo, do super solo. Quer dizer, hoje 20 litros de super solo custa R$ 200 e o pessoal não se atenta a isso. Quer dizer, todos os seus nutrientes estão ali travados, né, e você não está conseguindo utilizar. Então, no cultivo orgânico, as plantas absorvem quimicamente os nutrientes através da troca iônica nas raízes. Elas liberam íons de hidrogênio que trocam de lugar com outros nutrientes, os cátions. Por isso que a gente fala no substrato sobre troca catiônica. Um substrato que tem alta troca catiônica, você usa um EC mais baixo. Um substrato que tem baixa troca catiônica, como coco, por exemplo, você é obrigado a usar um EC um pouquinho mais alto. E os nutrientes, esses cátions ligados às partículas do solo, acabam se ligando às partículas do solo e liberando
para serem absorvidos, né. Em um solo vivo, esses micro-organismos auxiliam continuamente esse processo de semana. Em um solo inerte ou numa mídia inerte, a planta depende exclusivamente de uma solução nutritiva fornecida externamente para essa troca, ou seja, a gente precisa fazer uma solução onde esses nutrientes já estão biodisponíveis para a planta absorver. Você está dando ali intravenoso para ela. Mas voltando a lembrar, nesse nutriente só tem uma parte desses elementos que a planta precisa para se desenvolver. Vamos seguir. Eh, os micro-organismos e a sua influência nos metabólitos secundários da planta medicinal. Bom, a influência dos micro-organismos é absurda na produção desses metabólitos secundários, principalmente nas plantas medicinais. Eh, que são esses metabólitos secundários? Bom, são os canabinoides, os compostos como THC, CBD, alcaloides, flavonoides, terpenos, todos eles responsáveis por suas propriedades terapêuticas. E daí é importante a gente entender isso, porque às vezes você tem um aumento pequeno, se você for medir teoricamente pequeno, 10, 6, 8% em cada um desses compostos, mas no efeito entourage, que a gente chama, que é a combinação de todos esses compostos na hora do consumo, eles fazem uma diferença terapêutica imensa. E por isso que é importante a gente ter, a gente conseguir expressar toda, esse perfil da genética que a gente está cultivando. Essa interação complexa, ela ocorre principalmente na rizosfera, que é o estômago da planta, né, no solo. Onde uma intensa comunicação química ocorre por causa desses processos, gerados pelos micro-organismos. Hum, Passando para o próximo slide, a diferença na gama de nutrientes entre o cultivo mineral e orgânico. Aquilo que a gente estava comentando, na nutrição mineral, a planta recebe diretamente até cerca de 17 elementos essenciais na tabela periódica, como nitrogênio, fósforo, potássio. Já na nutrição orgânica, através da complexa decomposição da matéria orgânica pelos micro-organismos, a planta acessa uma vasta gama de elementos, são mais de 40, incluindo não apenas os essenciais, mas também muitos outros benéficos que estão presentes no solo. Assim, a nutrição orgânica proporciona um espectro mais completo e diversificado de elementos químicos que a planta necessita. Tá? Isso é fato. E aí a gente vai falar sobre um dos micro-organismos mais importantes nesse processo todo. Se você quiser me interromper, tiver alguma dúvida, fica à vontade, tá? Vamos falar sobre as micorrízas, que, eu sou fã desses fungos e dediquei anos da minha vida a tentar entender essa simbiose que para mim é pura magia negra. Os fungos micorrízicos, arbusculares, as sementes deles, os propágulos ou os esporos, eles estão presentes no solo, no planeta inteiro. Ultimamente, a gente tem, eh achado cada vez mais difícil encontrar, esse tipo de micro-organismo em concentrações que sejam efetivas e que tragam benefícios. Por isso que é importante a gente usar inóculos comerciais em concentrações altas para desde o início, desde a germinação ou do transplante do clone, a gente já poder aplicar esses fungos que vão fazer essa simbiose assim que houver raiz na planta. E quanto antes, melhor vai ser o seu resultado utilizando esses fungos. Bom, os fungos micorrízicos arbusculares, os FMAs que a gente chama, são essenciais no cultivo da planta medicinal. Eles estabelecem uma simbiose em nível celular com a planta, ou seja, a planta manda um sinal, eles germinam e eles penetram literalmente em nível celular a raiz da planta e começam a se espalhar pelo seu substrato, como se fosse a raiz da raiz. Ela vai se espalhar como se fosse um algodão doce. Aqui no vídeo a gente consegue ver
inclusive, como que essa expansão ocorre aos poucos junto com o crescimento da raiz. O a simbiose, essa simbiose que a gente acabou de explicar, ela é super benéfica para a saúde da planta quanto para a produção dos seus canabinoides. Através de extensas redes de rifas, que são esses micélios, que parecem um algodão doce que vão cobrir o teu vaso, esses fungos se expandem significativamente e eles, como a gente disse, viram as raízes das raízes e vão cobrir uma área muito maior, centenas, centenas de vezes maiores que maior do que as raízes cobririam normalmente. Então, por isso que a gente usa menos nutrição e você tem uma absorção maior de nutrientes, tá. Eh Você melhora a absorção de água, você aumenta a absorção de nutrientes, e em especial você solubiliza e transporta muito mais fósforo, que é vital para o crescimento robusto e para a floração da nossa plantinha. Essa parceria aumenta a resiliência da planta e protege ela contra estresses bióticos e abióticos, tá? Eh, e ainda promove uma maior biossíntese de metabólitos secundários, o que se traduz num potencial terapêutico aprimorado. E o uso fomenta esse ecossistema radicular mais saudável e resiliente, otimizando o desempenho geral da cannabis e a qualidade de seus fitoquímicos e bioativos. Sem falar na proteção contra outros agentes patogênicos no solo, né, eles têm propriedades também, para esse controle. Então, eu quando comecei a estudar isso, eu comecei a ter que ler 3, 4, 5, 6 estudos para acreditar realmente que esse processo acontece da forma que acontece, porque esse fungo ele demonstra uma inteligência fora do comum. Se a gente for analisar algumas imagens feitas hoje por laboratório na Holanda, que eles conseguem, com um microscópio, filmar o transporte de aminoácidos e nutrientes dentro dessas rifas fungais, a gente não consegue explicar como é que eles conseguem fazer isso e como existe essa conexão onde a planta diz exatamente o que ela precisa para esse fungo e o fungo vai lá buscar. Via exudatos que as plantas transpiram pelas raízes, elas dizem para os fungos: "Olha, eu quero mais nitrogênio, eu quero mais, eh potássio, eu preciso de mais molibdênio, eu preciso de mais água, eu preciso que você comunique à minha planta irmã aqui do lado que eu estou sendo atacada por uma praga". Tudo isso é feito via comunicação entre os fungos e as plantas. As plantas fornecem esse, hã, açúcar, complexo, em forma de exudato, que alimentam os fungos, e junto com isso vem um sinal da planta pedindo tudo isso que ela precisa. Mas não é só isso, a micorriza ela depende das bactérias, por isso que a gente estava falando dos 2, né, o uso importante dos 2. As bactérias e as micorrizas, elas têm uma parceria sinergética, sinérgica, né. E aqui no vídeo vocês conseguem ver, isso é um solo saudável e todas essas estrelinhas que parecem brilhar no universo aí são as bactérias. A gente tá vendo um nematóide entrando aí no Parece a shot. galáxia. Pois é, esse é um microscópio de campo escuro, que a gente consegue ver, definir legal a quantidade de minerais no solo e principalmente, ah, fazer uma quantificação de bactérias, de proporção de bactérias e fungos, né. Então na rizosfera, as bactérias e fungos micorrízicos arbusculares mantêm uma relação cooperativa que beneficia as plantas e as bactérias funcionam mesmo como ajudantes, potencializando essa simbiose. Na realidade, as bactérias elas fazem a solubilização de fósforo, de potássio e entregam para o fungo transportar isso para a planta. O fungo também faz, essa solubilização de potássio e de principalmente de fósforo, mas as bactérias elas conseguem, junto com os fungos, fazer isso de uma forma muito mais eficiente.
E daí, junto com essas bactérias, a gente tem algumas fixadoras de nitrogênio, como a Zospirillum, eh, que é uma das poucas bactérias, no planeta que consegue quebrar essa união, entre os átomos de nitrogênio e tornar esse nitrogênio disponível para a gente. Ou esse nitrogênio vem do do de um nutriente sintético, né, pelo processo Haber-Bosch, ou a gente só consegue esse nitrogênio que a gente, tem no alimento, por causa dessas bactérias, fixadoras de nitrogênio. É o único jeito de transmitir nitrogênio do solo para a planta. Não existe outra forma orgânica, né, sintética, como a gente explicou o processo Haber-Bosch. Além do Azospirillum, a gente tem as famílias de bacilos que atua principalmente na solubilização de fosfato, tornando, esse fosfato acessível para as raízes e para as rifas dos fungos que vão transportar isso para a planta. Eles protegem também a planta contra patógenos, né. Essa sinergia toda aumenta a absorção de nutrientes, a resistência a estresses e a saúde geral da planta, indo além dos benefícios que cada micro-organismo teria por conta própria. Então é sempre importante a gente entender essa cooperação que tem que existir entre as bactérias e esses fungos. Agora eu vou falar um pouquinho da tricoderma. A gente, escuta muito falar, erroneamente, de que a tricoderma ela vai acabar com o resto da microbiota do solo, né, que é só ela vai chegar ali, ela vai arrebentar com tudo e acabou. Ó, isso não existe, porque inclusive para a gente cultivar a micorriza é cultivada, ela só a gente só consegue criar mais propágulos de micorriza e mais esporos de micorriza se houver uma raiz de planta viva. Então a gente literalmente cultiva a micorriza na raiz de uma genética específica de grama. Eu não vou abrir alguns segredos aqui que o pessoal da Bigfoot vai me matar, Caraca! mas é importante entender que a gente usa a tricoderma para cultivar a micorriza, para manter esse substrato onde a micorriza é cultivada livre de patógenos, né. Então, para cultivar plantas medicinais com a máxima eficácia e para ter um manejo dessa microbiota, é essencial a aplicação estratégica de fungos como a tricoderma, tanto a Harzianum quanto a Viride. Elas oferecem benefícios distintos e complementares. A Harzianum, o foco é o biocontrole, é um fungo agressivo que coloniza rapidamente a rizosfera, combatendo patógenos. E já a Viride, o foco na nutrição, além de biocontrole, ela tem capacidade de solubilizar nutriente e de degradar matéria orgânica. E principalmente, ela faz um papel super bacana de solubilização de ferro também, né. E isso vai aumentar a saúde do solo por completo. Mas lembrando, tudo em proporções corretas. Eu vejo gente aplicando tricoderma, em excesso. E é super importante esse balanço, para a gente ter sucesso e eficácia no cultivo. Agora vamos falar um pouquinho, o pessoal acha que microbiologia no solo é para cultivo orgânico. E hoje em dia, com esses produtos que a gente tem, principalmente adicionando o Promix, que a gente estava comentando que tem toda essa gama de aditivos orgânicos para você usar no seu cultivo mineral, ácido úmico, algas, biochar, humus de minhoca. Então a gente está trazendo o cultivo orgânico para dentro do cultivo mineral. Você está automaticamente transformando seu cultivo num organo-mineral, sem precisar adicionar nada na sua mídia de cultivo, de carbono na sua ou humus de minhoca, qualquer tipo de carbono na sua mídia de cultivo. Se você quiser adicionar, é obrigatório o uso das micorrizas e das bactérias, porque senão matéria orgânica em mídia inerte vai ficar apodrecendo no seu vaso. Voltando a lembrar, para a gente solubilizar e ter acesso a todos esses nutrientes que tá dentro da matéria orgânica, que tá dentro desse carbono,
a gente precisa desse exército de micronutrientes, de micro-organismos, essa microbiologia ativa, né. Então, voltando para os slides. Adicionando microbiologia num cultivo mineral. Como é que a gente faz isso? Substrato inerte, adição de matéria orgânica ou carbono, ativa os fungos micorrízicos arbusculares que se alimentam desse material para desenvolver suas redes e rifas e transferem solubilizam e transferem toda essa gama de nutrientes que não estão presentes no seu nutriente sintético para as plantas. E ao colonizar as raízes da planta, esses fungos expandem o alcance do sistema radicular, como a gente tinha falado, permitindo a absorção de nutrientes que antes estavam indisponíveis quimicamente ou inacessíveis no substrato inerte. Outra coisa legal para lembrar do substrato inerte é que quando você utiliza a biologia, o auxílio desses micro-organismos no seu cultivo, você pode diminuir em até 40% o nível dos nutrientes que você está usando, a concentração dos nutrientes que você está usando. Porque você cria uma teia de absorção muito maior no seu vaso, esse substrato vai estar colonizado por muito mais fungos e a sua rizosfera vai ser muito maior, então você retém mais nutriente no vaso, você tem menos lixiviação, que é a perda desses nutrientes no runoff. Eles ficam ali na mídia, ela consegue absorver, esse algodão doce vira uma esponja, então naturalmente você usa menos nutriente. Aí você fala: "Pô, mas minha planta vai ficar com deficiência disso, deficiência daquilo, se eu baixar o EC". Não, é aquilo que a gente falou, você aumentou o estômago da planta e você está absorvendo muito mais nutriente do que o normal. Se você mantiver um EC alto, primeiro que essa simbiose vai ser cortada e segundo que você vai estar desperdiçando nutriente que é tão caro e degradando o planeta, jogando isso pelo runoff, né. Depois a gente fala um pouco mais sobre isso. Mas o segredo para a utilização, da microbiologia num cultivo mineral e as vantagens, quando você acerta essa inserção, são gigantescas. Eh, assim que essa simbiose é estabelecida, desde a hora do transplante ou da germinação, esses fungos já vão fazer, o trabalho deles, que é começar a se espalhar por esse substrato e começar a captar essa matéria orgânica que vai vir junto com o seu Promix, se você estiver usando apenas uma mídia, inerte. Então, qual que é o segredo do uso dos micro-organismos em cultivos minerais? Bom, o fósforo é o segredo, é a chave para o sucesso. Então, como é que a gente sabe qual é a quantidade de fósforo que a gente está usando? Porque se a gente aumenta essa quantidade de fósforo no substrato, a gente quebra essa simbiose com esses micro-organismos. A planta ela fica preguiçosa. Ela fala: "Mó, você tá me dando aqui esse Plant Prod tão gostoso, esse Remo aqui, esse High Nutrients, esse Athena, me dá intravenoso, eu não vou desperdiçar 25% da minha energia pelas raízes com esses carboidratos, se você tá me dando pela goela". Agora lembra que você tá tirando só uma fatia do que essa planta é capaz de te entregar, né. O que a gente quer é que a gente explore todo o potencial da genética. Para explorar todo o potencial da genética, a gente precisa ter acesso a esses 40, 50 elementos da tabela periódica, e não só os 17 elementos que estão ali no teu nutriente mineral. Como é que a gente faz isso? Bom, a concentração ideal de fósforo, máxima ideal, na mídia de cultivo é 90 partes por milhão. Bom, como é que eu sei que tem 90, 100, 200, 500 partes por milhão de fósforo na minha mídia? Bom, mantenha o EC correto da sua solução de nutrição. A maioria dos nutrientes sintéticos do mercado contém menos de 90 partes por milhões de fósforo se o EC não ultrapassar 1,8 ou 900 ppm da solução integral. Como assim? Estou fazendo minha solução, peguei o Plant Prod, vou preparar minha solução lá com nitrato de cálcio, Plant Prod ou etc.
peguei a minha canetinha para medir o EC. Bom, o EC tá dando ali 1,6, 1,4, que é mais ou menos o que eu uso aqui para o meu estilo de cultivo. Você tá dentro dessa janela de 90 partes por milhão de fósforo. Então você tem certeza de que, e ainda com folga, você vai ter certeza de que essa simbiose está ativa, de que suas plantas estão absorvendo não só o que está no pacote de nutrientes sintéticos, mas também tudo aquilo que você está colocando na sua mídia de aditivo orgânico, para ter aqueles metabólitos secundários que a gente estava falando que são tão importantes. Então o segredo é super simples, é só controlar a concentração de nutrientes na sua solução. Mantenha o EC correto e o pH correto. pH 6 e não ultrapassa o EC de 1,8 ou 900 ppm. Pô, Leco, eu cultivo no coco, eu preciso de um EC mais alto. Galera, no coco, 2 de EC já é mais do que 1,8, já é mais do que o suficiente com os nossos testes que a gente faz aqui com o gorila. Se você usar mais, não vai te trazer benefício nenhum, pelo contrário. Inclusive, Diga lá, Leco, Cadu. posso somar aqui brevemente nesse ponto, mas que teve uma pesquisa que um dos pesquisadores que a gente analisou aqui no canal, que era o Bruce Bugby que estava envolvido, basicamente teve um teste de qual seria a diferença no rendimento das plantas ou na velocidade de crescimento delas, levando com EC2 e com EC4, e basicamente você duplicar o EC não teve um aumento estatisticamente de rendimento ali, de diferença. Então, você cultivar com EC4, basicamente, não teve diferença em rendimento, estatisticamente falando. Foi um aumento tão pequeno de rendimento, se não me engano, 2 a 3%, que estatisticamente nem é possível considerar. E também cultivar com SC2 ou SC4, ambos com mais potássio, também não teve diferença no rendimento nesse artigo. Você vai sentir muito mais diferença se você deixar a planta ter acesso a esses outros elementos que estão ali na sua solução de nutrição. Porque se você estiver adicionando na solução de nutrição, como a gente falou, o Promix, ou então você está usando uma micorriza de outra marca, lembrando que o Promix especificamente já tem esses aditivos orgânicos, as micorrizas normais não têm. Então aí você teria que fazer a aplicação na micorriza, de um kit de rizobactérias Existe uma e crença adicionar um forte pouco de de que carbono adicionar mais. nessa mídia de cultivo. Eh, você, teria, que colocar um pouquinho de, humus de minhoca ou fazer um chá, um extrato, um chá, que você possa, adicionar nessa solução e trazer esse carbono necessário que a planta precisa. Hã, agora falando sobre, bom, só para concluir, o segredo do cultivo mineral, por que que a gente quer, obviamente, a inserção desses micro-organismos e de carbono, de um pouco de carbono nessa mídia? Para a gente ter acesso a toda a gama de nutrição que a planta precisa, para poder justamente se expressar, para trazer todo o potencial. "Ah, eu tenho tudo isso para te dar de CBD, de THC, de terpenos", 100%. Vamos botar essa máquina para funcionar 100% gasolina aditivada. É isso que a gente quer. Para conseguir isso, usar apenas uma nutrição sintética, nós não vamos conseguir sucesso. É a mesma, a gente faz aquela analogia, aquela brincadeira do que o Augusto Silva faz também. Imagina um cara que come Big Mac todo dia, McDonald's todo dia. O cara vai morrer? Não, não vai morrer. Ele não vai ser um cara super saudável, ele não vai ter um sistema imunológico grande. Então, a analogia cabe perfeitamente na nutrição de plantas também. E daí você tem uma taxa de Brix menor, você vai ter uma planta que não vai ser resistente a pragas,
Você não vai ter um uma densidade de caules que você poderia ter, até vai fazer diferença isso, drástica, no peso final da sua colheita. Pode mudar de 16 a 20%. Então vamos lá agora para o segundo estilo de cultivo, que é a microbiologia no cultivo orgânico, e isso, nos super solos. Eu faço essa brincadeira do super solo, meu super solo vivo do Genetics, ou o super solo do Cadu, o super solo do Matinho, o super solo do pô, na feira veio um monte de gente: "Pô, eu quero um gorila, porque eu acabei de começar meu cultivo orgânico no super solo". Então, para você aproveitar todo que tem nesse super solo, que não é barato, né, você paga caro num super solo, porque você não vai usar uma vez só, você vai usar bastante, né. Só que você quer extrair desse super solo, do seu solo vivo, tudo que está disponível ali, esses 40, 50 elementos da tabela periódica, que vão te trazer todos esses benefícios que a gente acabou de citar. Então a cadeia alimentar do solo é super importante, esses micro-organismos, principalmente as micorrizas e as rizobactérias, se você não tiver esse perfil, mesmo usando um super solo, é a mesma coisa de eu ir aqui na esquina na lojinha de jardinagem, comprar uma terra, misturar um pouco de perlita e o meu resultado, talvez aplicando os micro-organismos, seja até melhor do que um super solo. Lembra que a gente falou da Ferrari, vocês estão com uma Ferrari de freio de mão puxada, ou com gasolina batizada. Você quer extrair toda essa velocidade, toda essa potência dessa Ferrari que você pagou caro. Então, num cultivo orgânico, esses micro-organismos são tão importantes quanto num cultivo, sintético, hidropônico, né. Só que aí você já tem a matéria orgânica ali presente. Então, a gente acabou criando um produto, que é o Gorilla Gold, o Promix Gold, que é mais voltado para o perfil de cultivador orgânico. Ele pode ser usado também pelo cultivador de sal sintético, mineral, mas ele tem um pouco, menos de de aditivos orgânicos do que o Promix. O Promix é mais voltado para o pessoal que cultiva em mídia inerte. No Gold, a gente tem a tricoderma também, que a gente vai falar um pouquinho ali na frente, que é outro fungo que é super importante. Mas voltando à cadeia alimentar do solo, no cultivo orgânico, as micorrizas arbusculares e bactérias são essenciais, atuando na sinergia para tornar o solo vivo, porque esse solo que a gente compra normalmente, ele não tem toda a gama de micro-organismos que a gente precisa para extrair tudo que tem ali, manda ver. Nem os solos que já vêm misturados. Nem os solos que já vêm misturados, porque ali você não tem a presença de você pode ter, por exemplo, tricoderma, mas não na concentração correta. Você pode ter, algumas bactérias, mas não na concentração correta. Eh, São mais bactérias, decompositoras, e fungos, saprófitos, que são decompositores de matéria orgânica, mas eles não estão numa proporção correta para que você consiga extrair 100% daquilo que está no solo. Quer dizer, no super solo que você compra não há micorriza, não há azospirilo, não há, um grupo de bacilos. Você tem, obviamente você tem bactérias, mas não são, não é um grupo de bactérias específico para solubilizar e fungos específicos para solubilizar e transportar isso para a planta diretamente, né. Então é da noite para o vinho, é da água para o desculpa, do dia para a noite, da água para o vinho, que você vai sentir a diferença. E assim, é em uma semana que você vê esse resultado, desde que você aplicou o produto. "Ah, pô, mas eu já tenho uma planta que já está crescendo, já está no meio da vegetação, está iniciando a floração". Esses produtos aqui você pode solubilizar na água e adicionar numa planta que já está.
estabelecida. Mas sempre lembrando que é super importante fazer essa inoculação desde cedo, desde a germinação e do transplante do clone. Então, voltando, essas bactérias e fungos desempenham um papel crucial na decomposição da matéria orgânica, mineralizando e liberando os nutrientes em forma iônica, que é como a planta consegue absorver. Simultaneamente, as micorrizas, elas estendem essa rede de absorção da raiz através das rifas, através do micélio que ela cria, essa esponja, esse algodão doce, capturando esses nutrientes como fósforo de áreas mais distantes, em parceria com esses outros micro-organismos, com essas bactérias, ela aumenta a eficiência nutricional e a fertilidade sustentável do solo, reduzindo dependência a dependência em fertilizantes químicos. Você pode fazer uma correção usando um nutriente químico se você precisar, mas é uma correção pequena, específica, e não vai causar detrimento a essa microbiota do solo que você já está cultivando. Bom, o cultivo orgânico e mineral e o ciclo risofágico, isso é uma coisa que pouca gente fala e é importante entender. Em um sistema orgânico ou num sistema mineral hidropônico que você tenha uma presença dessa matéria orgânica que a gente está inserindo aqui, existe um ciclo risofágico, que é um processo onde a planta cultiva as bactérias em volta das raízes, elas ficam concentradas nas pontas em volta das pontas das raízes, e elas são atraídas por esses exudatos, por esses açúcares complexos que a gente estava falando, e aí, essa raiz, ela puxa essas bactérias para dentro da raiz, extrai os nutrientes, ela remove a capa externa dessa bactéria, extrai os nutrientes de dentro dessa bactéria e depois libera os que sobreviveram de volta para o solo, criando um ciclo. E esse ciclo é regenerativo e ele se repete. Eh, essa fagocitose, microbiana otimiza a absorção de nutrientes complexos e estimula a biodiversidade da microbiota do solo. Isso é um processo que ocorre também no cultivo mineral, se você estiver aplicando, como a gente disse, matéria orgânica. Então, vamos para a conclusão. Então, da biologia à bioquímica, o caminho para a excelência. Eh, Além de um ganho de 20% na biomassa e de até 6% ou mais na densidade dos caules, o manejo da microbiota com as micorrizas e bactérias benéficas, essencial para otimizar a produção de metabólitos secundários em plantas medicinais. Controlar fatores como carbono e fósforo potencializa a interação entre as plantas e micro-organismos, que por sua vez induz a síntese de compostos bioativos. Essa diversidade de compostos é fundamental para o efeito entorrágico que a gente estava falando. O que que é isso? É a ação de todos os canabinoides, terpenos, eh triterpenos, tudo isso acaba tendo um efeito, complementar no final, para o seu tratamento. Se você tiver, expressando, como a gente disse, todo o potencial dessa genética que você está cultivando, isso fica claro, porque quem conhece uma genética e já cultiva ela há muito tempo e começa a aplicar esse perfil biológico, e daí prova ela novamente depois de colher usando esse perfil biológico de cultivo, você vai ver que a potência aumenta, que muda a sensação, a famosa brisa. Você tem um aumento de shelf life, que é o que os produtores nos Estados Unidos chamam de vida útil, o tempo de validade das suas flores se bem armazenadas. E não é uma coisa só, não é um benefício só no final que você tem. É uma gama de resultados que combinados vão te fazer cultivar
sempre utilizando esse tipo de assessoria biológica. Você nunca mais vai voltar atrás. A gente vê até isso aqui no site, pelas métricas do site, a gente vê a quantidade de clientes que retornam. São de 80 a 85% dos clientes voltam a usar o produto. Isso quer dizer o quê? Eu não cultivo mais sem. Então, é super prazeroso para gente que já cultiva há tantos anos, achar uma um segredinho desse, uma forma legal de trazer mais eficiência, mais resultado, e principalmente para aquela genética que a gente já cultiva há algum tempo e ver ela se expressando de uma forma completamente diferente. Isso para mim é super, gratificante. E eu acho que o segredo todo de quem quer começar a cultivar dessa forma é seguir esses passos que a gente acabou de passar. Às vezes é difícil você falar: "Ah, eu não quero usar menos nutriente, porque eu acho que eu vou ter perda no final". Se você não quiser fazer no seu jardim inteiro, faz um piloto, pega, faz na metade, e a outra metade faz do jeito que você fazia anteriormente, para você sentir essa diferença. E eu posso te garantir, você não vai voltar mais atrás.